Olá, muito boa tarde a você. A gente começa o Banho de Cidade desta segunda-feira com uma nova medida que já divide educadores da rede pública e particular. Uma portaria autoriza os professores a medicarem os alunos durante os horários de aula. Por enquanto, vale apenas para as escolas públicas. Mas o governo do DF quer que todas as escolas tenham pessoas capacitadas na nova função, no ano que vem, no começo do ano letivo, em 15 de fevereiro. A nova portaria permite que profissionais da educação mediquem os alunos na escola durante o horário de aula, desde que tenham receita médica e a administração da dose seja imprescindível. Para o presidente da Associação de Pais e Alunos do DF, a medida atende a uma necessidade. Isso não é uma coisa assim que nunca aconteceu. Isso vai consolidar uma situação de fato. Muitas escolas, muitos professores já fazem isso. Quem representa os professores da rede pública vê a medida como perigosa, já que transfere a responsabilidade de profissionais de saúde para profissionais da educação. Eu acho muito arriscado essa responsabilidade para o professor, que não está, como eu disse, preparado para isso. Então, nós entendemos que a escola tem essa responsabilidade, mas o profissional assumir essa responsabilidade, com certeza, não é o professor. A portaria foi editada na semana passada. A Secretaria de Educação informou que todo o processo está sendo encaminhado para que os atendimentos aos estudantes ocorram a partir do início do ano que vem. A portaria prevê ainda que a Secretaria de Saúde promova treinamento dos profissionais da educação para a administração de medicamentos. Prevê, inclusive, que as escolas tenham uma sala reservada com porta, chave, pia, geladeira e armário com chave para armazenar os remédios. Quanto ao armazenamento, eu já acho um pouco complexo, né? Então, acho que a gente tem que ver isso melhor, os pais têm que ter esse cuidado também, não é transferir toda a responsabilidade para a escola. Você tem aí uma estrutura que é precária, então tem muito o que fazer. Agora, um dia difícil para quem depende do metrô. Além da greve, que já dura 26 dias e reduziu em 70% o serviço em horário de pico, mais um problema aconteceu nesta segunda-feira. Pane na estação de Ceilândia. O problema acabou gerando confusão. Por volta das 6 horas, os trens pararam e os trilhos precisaram ser desligados para os passageiros saírem. Isso já próximo à Praça do Relógio, em Taguatinga. Um grupo ficou irritado e tentou invadir a bilheteria, exigindo a devolução do dinheiro das passagens. Apesar da confusão, ninguém ficou ferido. O metrô informou que uma falha mecânica prejudicou o funcionamento do sistema e a situação durou cerca de 3 horas. Agora o sistema opera normalmente e 4 trens foram depredados além da bilheteria. A empresa disse ainda que o dinheiro da passagem foi devolvido àqueles que fizeram a solicitação. Portanto, Cláudio Humberto, mais problemas no metrô. Pois é, as pessoas estão perdendo a paciência porque esse desrespeito é permanente. Outra coisa, a direção do metrô precisa examinar direitinho essa falha técnica. Foi mesmo um problema da máquina ou foi mão de gente? Nós não nos esquecemos e que há alguns poucos anos atrás o jornal Correio Brasiliense denunciou, mostrou inclusive as mensagens trocadas nas redes sociais por esses grevistas dessa mesma categoria de metroviários tramando sabotar o metrô. Será que no momento de greve, no momento em que eles estão inconformados com a exigência da justiça de fazerem os trens funcionarem em horários de pico, será que isso não terá provocado alguma atitude criminosa? É necessário investigar isso a fundo. Outra coisa, na Rádio Band News FM, nós recebemos hoje mensagens de áudio de várias dessas pessoas que foram alvo, vítimas desse problema no metrô, dizendo que quando elas se dirigiram, e isso foi o que as irritou, quando essas pessoas se dirigiram a funcionários do metrô para reclamar, eles foram recebidos com deboche, com risadinhas, com sorrisos marotos, como se estivesse fazendo pouco do sofrimento do cidadão que sustenta toda essa farra. É preciso que o governo, Secretaria de Mobilidade, DFTrans e esses órgãos todos aí, a maioria deles inúteis, deem explicações cabais e urgentes sobre o que aconteceu afinal no metrô.
E a Justiça autorizou o governo federal a retomar a propaganda de rádio e TV das mudanças na Previdência. As peças estavam suspensas desde a última quinta-feira. Enquanto a reforma em si haja negociação, o Planalto estuda como pressionar os deputados a favor do texto e espera fazer uma recontagem de votos até sexta-feira, na tentativa de um desfecho no plenário semana que vem. É uma verdadeira corrida contra o tempo, contra o relógio. Quem traz os detalhes, os bastidores, é Renata Dourado, que está com a gente por aqui. Essa é uma semana perdida aí de votação, né, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, muito boa tarde para você, boa tarde para o Cláudio, uma excelente semana para todos que estão acompanhando o Band Cidade primeira edição. A gente lembra aqui que a ideia inicial do governo era colocar em votação a reforma da Previdência no primeiro turno essa semana, né, no dia 6 de dezembro. Mas, de fato, o governo está com receio de colocar essa medida em votação e perder o jogo. Então, achou melhor adiar, vai contabilizar, como você bem disse aí, vai ser uma semana, mais uma semana de muitas articulações, de contabilização, para verificar se realmente tem aí os votos necessários para aprovar essa reforma. A gente lembra que trata-se de uma PEC, uma mudança constitucional, então precisa ser votada em 2 turnos na Câmara, em 2 turnos no Senado. Na Câmara, por exemplo, precisa de pelo menos 308 votos. Então o governo realmente está contabilizando esses votos para colocar não mais essa semana, como era previsto, mas na semana que vem. A gente lembra aqui também que o governo enviou essa reforma da Previdência em dezembro do ano passado, só que um texto muito mais complexo. Verificou que realmente não havia a mínima possibilidade de aprovar esse texto, que previa aí uma economia de cerca de 800 bilhões de reais ao longo de 10 anos. Então o governo diz que já mudou cerca de 60% da proposta inicial, mantendo aí, por exemplo, a idade mínima de 65 anos para homens, 62 anos para mulheres se aposentarem. Também está batendo muito na tecla de que vai tirar privilégios, especialmente privilégios que existem no setor público, então vai equiparar e igualar a Previdência, né, a forma de se aposentar, a aposentadoria dos serviços públicos, dos servidores públicos com os servidores do setor privado, acabando, portanto, com alguns privilégios. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que já chegou a dizer que o ideal seria deixar para o ano que vem a aprovação dessa reforma na Câmara, né, porque para o Senado, de fato, vai ficar para a semana que vem. Ele já vem revendo aí essas falas dele. Então, ontem ele ofereceu um jantar, o qual o próprio presidente Michel Temer também participou, um jantar para aliados, e está bastante otimista com relação à aprovação dessa reforma da Previdência ainda este ano. A gente lembra que no dia 23 de dezembro o Congresso Nacional entra em recesso. Então, de fato, é uma corrida contra o tempo. De fato, o governo vai tentar colocar essa medida em aprovação já na semana que vem para tentar conseguir aí os 2 turnos na Câmara e, como a gente disse, deixar os 2 turnos no Senado para o ano que vem. Nós fizemos uma reportagem completa sobre essas articulações e sobre esse jantar que foi oferecido ontem pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Vamos ver. O final de semana foi de muitas articulações. Na noite de domingo, Michel Temer foi a um jantar na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Também participaram do encontro ministro, líderes e presidentes de partidos da base aliada. Na chegada, nenhuma palavra. Quem fez muito barulho foi um grupo de manifestantes. Representantes de funcionários de universidades públicas fizeram um protesto contra a reforma da Previdência. O governo corre contra o tempo para tentar votar ainda esse ano, pelo menos na Câmara, o texto da reforma. A tarefa não é fácil. São necessários 308 votos, mas o Planalto ainda não tem o apoio suficiente dos deputados. A estratégia é conversar bastante com os partidos. Por isso, um encontro como esse, em plena noite de domingo. Ao final do jantar, Rodrigo Maia disse estar confiante no empenho dos líderes e dirigentes dos partidos da base em convencer os parlamentares. A gente sai da reunião de hoje com uma expectativa muito grande de conseguir reunir os votos desses partidos, que somam mais de 320 votos. Acho que a gente passa de forma organizada a ter condições de trabalhar a votação da reforma da Previdência. Todos os partidos vão trabalhar de hoje até quarta, quinta-feira, para que a gente possa, na quarta noite, na quinta de manhã, ter um resultado, uma análise melhor de quantos votos a gente tem. Eu espero que a gente tenha condições de votar a reforma esse ano com um resultado que vai ser um resultado fundamental para o futuro do Brasil, para o crescimento do Brasil, para a geração de emprego. E o relógio não para. Será que dá tempo ainda, Cláudio Humberto, de votar neste ano a reforma? Bom, tempo dá, né? O fato é que, será que isso será obtido, né? O anfitrião desse jantar
tem feito contas de diminuir o tempo todo, falando que não tem voto, que não há voto suficiente, que só põe para votar quando houver esses votos e tal. Ontem ele já teve outra conversa e disse que não conta votos. Conta sim, senhor. Todo mundo conta votos na Câmara dos Deputados. O governo, se quiser, aprova essa reforma sim ainda este ano, como tem demonstrado, aliás, no governo Michel Temer, todos os grandes projetos de interesse do Palácio do Planalto têm sido aprovados. Aquele protesto que a gente viu ali ou é a pelegada se aproveitando desse momento aí, tentando faturar prestígio junto ao servidor público, ou são os privilegiados preocupados em perder os privilégios que perderão com toda certeza nessa reforma da Previdência. E domingo teve protesto a favor da Lava Jato. Cerca de 50 pessoas participaram da manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal. Pelo menos 3 movimentos participaram do protesto. A concentração começou em frente ao Congresso Nacional. Com faixas, os manifestantes mostraram apoio às investigações que já duram 3 anos. Depois, o grupo seguiu em direção ao Supremo Tribunal Federal. Durante uma encenação, pessoas representando ministros do Supremo foram jogadas em lixeiras. No final, os manifestantes cantaram o hino nacional. O ato foi pacífico e durou cerca de 2 horas. E a seguir, 30 quilômetros de perseguição policial termina com um bombeiro preso na esplanada dos ministérios. Entenda logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.